sobre Hamas e Israel no WhatsApp? Bom, eu encomendei para a Palver, que é uma consultoria especializada em análises sobre o WhatsApp, e para a Arquimedes, que faz a mesma coisa no ex-Twitter, e para dizer como é que está a percepção sobre esse assunto nas redes sociais, especificamente nessas duas, né? A Palver analisa 40 mil grupos públicos de WhatsApp e ela faz não só uma análise quantitativa sobre o número de menções a determinados assuntos, mas também uma análise de sentimento, se essas menções são mais positivas ou mais negativas. Pois bem, nos dois casos, tanto no ex-Twitter quanto no WhatsApp, a direita está ganhando de lavada nesse assunto. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, no caso do ex-Twitter, ao post em português com maior interação disparado é o post do Jair Bolsonaro, que ele supostamente é para prestar solidariedade ao povo judeu, ele presta efetivamente, mas a primeira frase é para dizer que o Hamas deu parabéns ao Lula quando ele ganhou a eleição no ano passado. O post do Lula, para você ter O uma ideia, governo de Israel também deu os parabéns, né, é para o exato, Lula, como diversos outros países do mundo, né? essa parte não É a consta do, meia-verdade, é a meia-verdade que é a pior essa fake post news, não, né? não consta do post Exato, do Bolsonaro. E o post do do Lula, genocida. aquele que ele Uhum. falava sobre os ataques terroristas pelo Hamas, está apenas em sexto lugar entre os posts em português sobre esse assunto que tiveram mais interação. Então, se você pegar os Hum. top 10, a direita, ou posts que se alinharam com a direita, está praticamente 7-3, né? Estão Isso ganhando, de goleada. goleado. E no caso do WhatsApp, o que a análise da Palver mostra é que, embora no caso do Lula não tenha aumentado, porque sempre no WhatsApp, nesses grupos públicos, as menções negativas ao Lula superam as positivas também por uma boa margem, mas isso acontece sempre. Não alterou essa proporção desde o evento do ataque terrorista do Hamas no final de semana. Isso em relação ao Lula. Porém, se você vai pesquisar sobre Hamas, obviamente a imensa maioria das postagens são negativas ao Hamas, 65% negativas e menos de 5% positivas. E o problema é que quando você pesquisa sobre Palestina, a proporção também é essa de 10-1, 50% mais 50% de posts negativos contra apenas 5% positivos. E isso Ou seja, resume tem uma o, equivalência entre Palestina e Hamas. Então, exatamente. tratam como se fosse a mesma coisa. Na verdade, o discurso que está prevalecendo nessas duas redes e é capitaneado por posts ligados à direita, ou que defendem esse ideário, eles fazem a seguinte equivalência: Palestina igual a Hamas, que é igual a terrorismo, que é igual às piores atrocidades, e aí vem todo tipo de notícia sobre as atrocidades que efetivamente foram cometidas durante o ataque do Hamas e até outras que não chegaram a ser. Mas o fato é que essa equivalência está preponderando nos debates sobre esse assunto nas duas redes. E isso cria um problema não só para os palestinos, porque nem todo palestino apoia o que o Hamas fez, na verdade, Isso. É uma tem falsa uma divisão equivalência. muito grande dentro da sociedade palestina, Sim, né, em isso, relação ao apoio ao Hamas. O Hamas isso. domina a faixa de Gaza, mas não é a mesma coisa no outro território, que é até maior, onde vivem os palestinos e que é também vizinho a Cisjordânia. Israel, na Cisjordânia, né? Enfim, o que eu estou analisando aqui não estou nem entrando no mérito, e a gente vai entrar no mérito daqui a pouco, mas nesse momento o que eu quero enfatizar é o seguinte: essa é uma discussão
em que a direita polarizou, fez essa equivalência, não está fazendo nenhum tipo de distinção entre Hamas, terrorismo e palestinos de um modo geral, e não é só palestinos, é Islã, vai generalizando e botando todo mundo no mesmo saco, né? E enquanto que uma parte minoritária da esquerda tenta justificar os ataques, dizendo que antes houve ataques de Israel aos palestinos, mas isso é uma parte minoritária. A maior parte da esquerda tenta dizer, olha, tem isso, houve de fato, e foi uma barbaridade, uma tragédia, mas também há. Ninguém quer ouvir isso. Esse discurso não está prosperando nas redes, porque as pessoas estão muito motivadas e impactadas pelas imagens das atrocidades. Então, ninguém quer ponderação nessa hora. Ninguém é exagero, mas a maioria não quer ponderação. Por Não quer isso que ponderação. as postagens mais polarizadas, mais radicalizadas, que assumem um lado, falam, não, é branco e preto, sem qualquer tipo de consideração, e até compreensível nesse momento, são as que estão fazendo mais sucesso e é o discurso que está preponderando. Esse discurso é um desastre para a esquerda. Vou dar apenas um exemplo. Dá para a gente depois, eu acho que no segundo bloco você até vai aprofundar isso. Mas, por exemplo, o Boulos, né, o Guilherme Boulos, deputado federal, pré-candidato a prefeito em São Paulo, já teve uma baixa na sua campanha. Um assessor seu achou que Coordenador. ele não foi enfático o suficiente em condenar os ataques e se desligou da campanha. Mas se tivesse sido só isso, já teria sido grave, mas nem tanto. O problema é que há várias imagens que estão sendo reproduzidas de pessoas que são ligadas ao movimento de emancipação palestino e o Boulos, e isso virou um sinônimo de que a tradução, no final das contas, é Boulos igual a Hamas, que é igual a terrorismo, entendeu? Que essa é a associação que se está fazendo. E qualquer assunto sobre o tema ganha essa dimensão. Por exemplo, uma ministra, uma deputada, que é ministra do interior do Reino Unido, fez uma postagem dizendo que ela é responsável pela polícia, dizendo que tinha feito não uma ordem, mas uma sugestão aos policiais, dizendo que em determinadas situações em que depende tudo do contexto, mas que você usar a bandeira palestina poderia eventualmente, talvez, quem sabe, ser considerado um ato ilegal, comparando até ao uso dos símbolos nazistas como a suástica. Foi um oportunismo dela, porque ela já foi acusada de de ser Antissemita, de ser contra, antissemita. de ser antissemita, né, de antissemitismo, não faz muito tempo, e ela obviamente viu nisso uma oportunidade para limpar sua barra. Isso ganhou uma repercussão muito além das fronteiras do Reino Unido. Inclusive em português, há muita gente dizendo: olha, no Reino Unido o uso da bandeira palestina já foi banido, porque é equivalente a usar a suástica. É esse o discurso que está pegando também no Brasil. E não foi nem isso que ela disse, e nem foi nem isso que aconteceu. Mas essa associação de palestino igual a terrorismo e atrocidades, independentemente de ser o Hamas ou não, é que está preponderando. E isso, obviamente, é péssimo para todos aqueles políticos que em algum momento, fizeram uma foto com alguém ligado ao movimento de emancipação da Palestina, que já está sendo usado contra eles e será ad infinitum isso daqui para frente. Então, na guerra de narrativas, na guerra, com certeza, está dando uma vitória estrondosa da direita em português. Não estou falando nem em outros países, estou falando esses 40 mil grupos são brasileiros, no caso do WhatsApp, e os tweets que a gente está mencionando aqui são todos eles em português. Mais de 5 milhões de tweets sobre esse assunto. Realmente é o grande assunto do momento. Para você ter uma ideia, as menções à Palestina superaram, e ao Hamas superaram as menções ao Lula.
É um volume muito alto mesmo, inclusive no WhatsApp. Então, é uma coisa. E ao Bolsonaro também. Quer dizer, é um assunto, é o assunto. As pessoas continuam discutindo e vão continuar discutindo Isso aí. com razão, porque como a gente já falou, fez um programa ontem inteiro sobre isso, uma questão que afeta a vida de todo mundo. Ontem É. a gente falou sobre as implicações econômicas, hoje a gente está falando sobre as implicações políticas. E isso vai continuar tendo repercussão e não vai ser agora, né? Isso daí vai ser lembrado para sempre em toda a campanha eleitoral daqui até o fim dos tempos. Boa, Zé. Obrigado aí pela. Enquanto você vai pensando na A síntese que você vai síntese fazer, aí já quer fazer? Vamos lá. vou adiantar, quer dizer, que o bolsonarismo está faturando politicamente em cima dos ataques do Do Hamas Hamas. nas redes sociais. Olha só, a Margarida von Schwenk sempre está com a gente aqui. Boa noite, caros e caras. Rosiana Roxo. Boa noite. Ninguém ganha. É guerra híbrida, por acaso? É guerra Eliane Brito. híbrida, Boa noite. É guerra híbrida. de Exatamente. fato. Boa resposta. Eliane Brito. Bom comentário. E pessoal, ó, 6h30 na semana que vem, 18h30. Eliane Brito. Boa noite a todos. Henderson Silva. Boa noite. Boa noite, Henderson, Eliane, Rosiana, Margarida. Álvaro Coelho Neto, boa noite. Kennedy Toledo, e parabéns pelo jornalismo de qualidade que estão apresentando. Obrigado, Álvaro. É isso aí. É difícil ganhar a vida honestamente, mas a coisa não é preta e branca, não. Tem matizes, tons de cinza, matize. Nós estamos aqui para isso aí. E a gente rema contra a corrente se precisar, né? Uriel Bezerra, boa noite para o programa mais bonito da noite. Muito obrigado pela parte que nos toca, Uriel. Eliane Brito, ninguém ganha com a guerra de versões. Só escancara a sordidez de quem quer usar a guerra para se promover e atacar o atual governo, disse a Eliane Brito. A Tina Turner, Los Príncipes de las Notícias. Muito obrigado, Tina. Eliane Brito, amigos, por favor, dar o nome da pessoa que a resposta for para a enquete. Senão parece que o público é uma entidade. Eliane está reivindicando aí, que a gente dê ali e tal. Não é que a gente pesque ali na O resposta do público é público, de mas fato uma entidade e é, mas é justo que apareça o nome do vamos autor. refletir. Porque, enfim, mas pode ser. Pode ser. Vamos refletir sobre isso. Vai começar uma nova fase do análise. De Sim, repente é uma coisa. A gente fala com o Felipe Virgílio, com a Carol, com a fala com Marina. quem A gente manda. faz. Vai falar com quem manda. Reúne o comitê central, toma uma decisão. Centralismo democrático, a gente obedece. Isaura Maria Carelli. Falta conhecimento histórico para os brasileiros. Ana Maria Marques, confundir o povo palestino com terrorista é o mesmo que chamar de traficante de ralé os moradores das periferias sujeitos à presença de traficantes de É a milicianos. mesma tática. Não é mesmo, Tati? Eu É acompanhei, a eu, mesma eu cobri a tática. guerra do Afeganistão, Toledo, logo depois do 11 de setembro. Impressionante como que o ataque da Al-Qaeda, houve uma demonização do mundo islâmico de uma maneira geral, como se Sim. todos fossem extremistas. A gente viu isso acontecer, né? Não, isso A é muito história, grave justamente por causa disso, porque quando você faz essa equivalência, quer dizer, automática entre Hamas, terroristas e todos os palestinos, você está abrindo a porta para que haja violências contra qualquer pessoa que tenha sobrenome árabe no final, né? É Você um está risco. demonizando o povo, é isso, você está demonizando e está E assim, só para deixar muito desumanizando. claro, o que o Hamas fez é uma atrocidade que não tem adjetivo para a gente se qualificar. É É barbárie, injustificável é selvageria. Exato. sobre qualquer. Isso não está em Sim. discussão. Aquilo ali é injustificável sob qualquer circunstância, é um crime, enfim, não é disso que se trata. Se trata apenas da generalização de confundir a parte pelo todo. É isso aí, ó. Ingrid Kalimann Sampaio. Ninguém ganha. Os dois lados têm suas razões, mas atrocidades não têm razão nenhuma. Beleza, síntese do José está feita nas redes bolsonarismo